Então, começamos a gravar. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Depende de quem foi ver o vídeo. Nós vamos fazer aqui uma conversa e nós vamos resolver alguns exercícios da OBMEP segunda fase. Muitas vezes, gente, a prova já é dia 8, né? 8 de outubro. Muitas vezes a gente não consegue mostrar para todos os estudantes. Deixa eu fixar aqui para mim para ver quando, né, quando estiver gravando lá. Muitas vezes, gente, o professor não dá conta de falar para vocês tudo que precisa e ainda correr com o conteúdo, né? Então, a gente precisa desenvolver o conteúdo, mas a gente também precisa falar alguma coisa da prova da segunda fase. Algumas escolas vão ter os cursinhos, vão ter o preparatório para a segunda fase, mas outros não. Então, a gente resolveu fazer esse workshop hoje, pelo Matemática Sem Barreiras, para a gente conversar um pouco sobre a prova. O que é a prova da segunda fase, como é a prova, como resolver as questões da segunda fase. Então, é nesse sentido que esse workshop ele foi preparado para vocês, tá? Então, o que eu fiz? Eu preparei as informações principais da segunda fase, a gente vai ler junto aqui umas partes que está lá no regulamento da prova. E a gente vai fazer duas questões, eu vou fazer para vocês, a gente discutindo juntos, né? Eu espero que vocês participem bastante hoje comigo. E a gente vai fazer duas atividades de cada um. A gente vai fazer duas atividades, se der tempo, tá? Duas atividades da fase 1, sexto e sétimo ano, duas atividades do oitavo ano, oitavo e nono, fase 2, e duas atividades da fase 3, ensino médio. Ah, Liliane, mas eu só estou na fase 1, é bom eu assistir as outras? É bom, porque o que eu fiz? Eu tive o cuidado de pegar umas questões que vão ser, assim, parecidas. Por exemplo, teve questão que caiu na fase 2 e caiu na fase 3, caiu nas duas fases. Então, é perfeitamente possível de vocês entenderem. E a gente, né, quanto mais a gente vai vendo as coisas, melhor vai ficando para a gente. Mas eu não quero ficar falando sozinha, tá? Eu quero que vocês conversem comigo também. Bom, então vamos lá, vou abrir aqui para a gente conversar primeiro sobre a prova em si, né? Vocês só me falam se vocês estão vendo. Tá vendo aí? Ô, Andressa, você vai recebendo o povo aí, né? Para mim, por favor. Tô admitindo aqui. Depois você dá só uma olhadinha no que eu te mandei no WhatsApp. Não abre aqui na reunião. Tá bom. Ah, beleza. Pode deixar, Andressa. Obrigada. Então, vou até tirar aqui, né? Porque é o mesmo, né? Ainda mais que esse vídeo vai para. Bom, gente, então, beleza. Eu esqueci de falar quem eu sou, né? Porque eu tô vendo aqui as pessoas, tá A achando que câmera todo tá mundo me conhece. desligada. A câmera Tá tá desligada. desligada? Tá, não. Tá. Não, para mim tá aparecendo. Tá. Uai, pra mim não tá Você, aparecendo, não. você que não está vendo a minha câmera. Ô, gente, boa tarde, então. Meu nome é Liliane Rezende. Eu sou professora na Rede Pública de Belo Horizonte e na Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu sou professora de matemática há 14 anos. Eu sou mestre em matemática e faço doutorado em educação. Já ganhei prêmio da Olimpíada Brasileira de Matemática pelo número alto de estudantes que ganharam medalha, né? Então, como eu tive vários alunos que ganharam medalha, eu ganhei um prêmio da UBMEP em 2019. Sempre trabalhei com os meus alunos das Olimpíadas, sempre incentivei, só que, né, pós-pandemia, não está dando tempo da gente trabalhar, né? Tem umas escolas que não estão investindo na preparação desses estudantes. Então, a gente conversou aqui pelo Matemática Sem Barreiras e resolvemos fazer um workshop explicando como que é essa prova. E também muitos futuros professores estão aqui, é importante vocês estarem aqui para vocês também já terem noção do que significa essa prova, né? Eu tenho 2 estudantes hoje que estão no ensino médio, que são medalhistas no ano passado, em 2021, e hoje eles recebem a bolsa de iniciação científica da OBMEP, né, da Olimpíadas Brasileiras. Então, vocês que vão fazer essa prova dia 8, vocês têm a possibilidade de ganhar essa bolsa, né? Então, vocês têm que fazer uma boa prova para vocês terem essa bolsa. Além do que, vocês vão ter um grande ponto importante no currículo de vocês, que é ter sido medalhista das Olimpíadas Brasileiras de Matemática. Nessa fase que vocês estão, vocês podem ser 4 coisas: menção honrosa,
medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze, tá? Então, vamos começar. Agora sim, obrigada. Bom, então, o que nós vamos conversar aqui hoje, né? Eu coloquei para vocês o site das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, para vocês darem uma olhada. Lá tem muita coisa. Tem as provas do ano passado, de todos os anos que foi a OBMEP. E eu coloquei para vocês também o símbolo das Olimpíadas Brasileiras de Matemática deste ano, que é a 17ª Olimpíada. Ou seja, já tem 17 anos que acontecem as Olimpíadas, né? Então, esse ano tem o tema da Semana de Arte Moderna, né? Nós estamos aí numa comemoração da Semana da Arte Moderna, então, estudo aqui, esse símbolo é da Semana da Arte Moderna, e são 100 anos dessa Semana de Arte Moderna de São Paulo. E aí, pessoal, a prova da segunda fase é dia 8 de outubro, sábado, às 14h30. Provavelmente vocês já devem estar recebendo pelas escolas o panfleto falando qual a escola que você vai fazer, onde que você vai fazer. Vocês da fase 1, fase 2, fase 3, a família é responsável por levar, buscar vocês no dia da prova. Então, vocês vão fazer a prova sábado, 14h30 da tarde. Tá, vamos conversar um pouquinho sobre a segunda fase, que muitas vezes não dá tempo da gente conversar sobre isso, né? Então, eu coloquei aqui para vocês. Então, qual que é a característica da prova da segunda fase? A segunda fase se caracteriza pela aplicação de prova discursiva, ou seja, essa prova não é de marcar, essa prova é de escrever. E aí nós vamos conversar aqui hoje que quanto mais você escrever, mais chance você tem, né? Ah, professora, eu fiz de cabeça. A UBMEP não aceita exercícios de cabeça. Tudo que tem que ser justificado. Até aquela pontinha boba que você fala assim, ah, mas essa é óbvia. Você tem que justificar, tá? E nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. A ser finalizado pelo ímpar de caráter classificatório. São 6 questões. Você fala assim, ah, professora, é pouco, né? É pouco, mas cada questão vai te exigir muito tempo de fazer. E geralmente as questões têm A, B e C. Tem alternativa, tem as novas questões, né? Questões, subquestões, questões dentro de questões. E são 120 pontos. Então, cada questão vale 20 pontos, 120 pontos cada uma. Bom, a prova da segunda fase se destina a todos os alunos participantes classificados na primeira fase, sendo diferenciado de acordo com o nível 1, 2 e 3, conforme descrito no regulamento. Bom, então, data e hora da realização e duração das provas. Os alunos selecionados para a segunda fase deverão comparecer ao local da prova munidos de documento de identificação, tem que levar o documento, original com foto, no dia e horário informado no calendário oficial da UBMEP. A realização da prova terá início rigorosamente no horário estabelecido, de acordo com o horário de Brasília, ainda que o horário do local de realização seja diferente. Fica estipulada a tolerância para o atraso de no máximo 20 minutos. Ou seja, se a prova está marcada 14h30, é claro que você não vai chegar 14h30, né? Você vai chegar 14h20, 14h10. Mas se acontecer algum imprevisto, você tem 20 minutos de tolerância. Caso contrário, não é permitido você fazer a prova, tá? A duração da prova será mantida, independente de ter havido atraso por parte do aluno. Ou seja, se você chegou atrasado, o problema é seu, né? A prova vai continuar tendo o mesmo horário. Os locais de realização da prova da segunda fase, designados centro de aplicação, serão divulgados no site da UBMEP após o processamento das solicitações especiais, pelo prazo divulgado pelo calendário oficial, junto com o cartão informativo para impressão. No meu caso, da minha escola, eu já pedi a coordenação para imprimir esses cartões e entregar para vocês. Não sei se já foi feito, mas cada escola, né, se você ainda não recebeu isso, você tem que ir atrás dos seus professores, do seu diretor, para você pegar esse cartão aí que tem que impresso, né, com seu nome e o local que você vai fazer a prova. A alocação dos alunos nos locais designados para as provas será definida pelo INPA. Então, o INPA é que definiu lá, o instituto, né, que definiu onde que vai ser a prova. A distribuição dos alunos no centro de aplicação será também realizada de acordo com a viabilidade e adequação dos locais, considerando, entre outros fatores, a proximidade do local de prova e dos endereços dos alunos. Então, geralmente, vocês vão fazer a prova perto da casa de vocês. O INPA não se responsabiliza e não será responsável pela concessão de auxílio de qualquer natureza pelo transporte e deslocamento dos alunos, ou seja, vocês é que vão ter que
que ir, né, pedir alguém para levar a família para até o lugar da prova. A duração da prova é de 3 horas. Ó, esse ponto é importante para a gente conversar. A prova são 3 horas, exceto para alunos com necessidades especiais, que precisarem de auxílio para a realização da mesma, para os quais a duração será de 4 horas. Então, para os alunos especiais, a prova é de 4 horas, mas para os outros alunos, 3 horas. Ou seja, se são 6 questões, cada questão você tem que gastar no mínimo, no máximo, meia hora, né? Bom, orientação para a realização das provas. Após o início da prova, o aluno não pode entregar nem se ausentar nos 45 primeiros minutos. Eu sempre falo isso quando eu vou aplicar a prova, né? A gente fala de o tempo de silêncio, né? Não pode recolher, não pode entregar a prova antes de um certo tempo. Na prova da UBMEP é 45 minutos. Então, só depois de 45 minutos que começar a prova que você pode entregar, caso você tenha acabado, né? O aluno deverá ter em mão apenas lápis, borracha, caneta esferográfica azul ou preta. As respostas da prova deverão ser feitas à caneta, sempre com letra legível. Ô, gente, as questões têm que ser feitas à caneta. As provas feitas a lápis somente serão corrigidas se as respostas estiverem visíveis. Então, eu já digo para vocês, fazer de caneta, tá? Quer fazer de lápis? Não sei se vai dar tempo de passar a caneta, mas vocês dão uma olhada. É permitido levar lanche para o período da realização de prova. Então, quiser levar um lanchinho lá, um chocolatezinho, pode. Não é permitido ao aluno ingressar na sala de prova portando os seguintes itens. Não pode levar livro, manuais, impressos, anotações, quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como as máquinas calculadoras, agendas eletrônicas, telefones celulares. Não pode entrar na sala com o telefone, com o livro, com o smartphone, com o iPod, com o relógio, com alarme, com chave, com fone de ouvido. Né? Não pode, tá, gente? É só lápis, borracha, caneta e o lanche e o documento, beleza? Ao ingressar na sala de prova, o aluno deverá guardar no envelope o porta-objeto, né? Geralmente, principalmente os meninos mais velhos, né? Às vezes leva o celular para pedir Uber depois, né? Então, vocês já sabem que vocês vão ter que guardar no envelope, que não fica na sua mesa, geralmente fica na mesa do aplicador. O envelope porta-objeto deverá ser lacrado, identificado pelo aluno e mantido embaixo da carteira. Nesse caso aqui, vai poder só embaixo da carteira, durante a realização da prova, permanecendo lacrado até a saída definitiva do local de prova, sob a pena de desclassificação. Ou seja, se você pegar seu telefone, você está desclassificado. O ímpar não se responsabiliza pela guarda, perda, extravio ou danos de objetos pessoais. Ah, meu celular perdeu. Lamentamos, o ímpar lamenta. Não haverá reaplicação das provas da segunda fase em razão do não comparecimento dos alunos participantes por quaisquer motivos. Outros motivos que impeçam a realização das provas da segunda fase das escolas públicas, como intempéries e demais imprevistos, serão analisados pelo ímpar, que determinará a melhor ação, caso a caso, devendo a comunicação ser realizada exclusivamente por meio de mensagens. Ou seja, gente, mesmo se estiver doente, você não for, eles não vão repetir a prova da segunda fase, tá? Bom, até aqui, tem alguma dúvida sobre a prova, como vai ser a prova, dia 8, a data? Alguma dúvida sobre isso? Não? Ô, André, se tiver algum comentário... No chat, não. Tá, é isso que eu ia falar. Se tiver algum comentário no chat, você me avisa. Pode falar. Todas as questões vão ser A, B e C? Geralmente, deixa eu ver quem tá falando comigo. Quem tá falando? É o João. É o João. Ô, João, geralmente, as questões da prova, vou abrir uma prova aqui para você ver. Peraí, só um minutinho. Geralmente, as questões têm alternativas A, B e C, sabe? Alternativas que eu falo assim, não de marcar, de resolver a B e a C. Vou mostrar para você aqui, só um minutinho. É bom vocês falarem, porque às vezes tem até D, né, Ismael? Muito bem lembrado aí. Às vezes muitas pessoas não vão fazer a prova agora, primeira vez, né? Então é importante vocês terem noção aí do que acontece. Espera aí. Deixa eu colocar aqui para vocês verem.
Ó, tá vendo aí, Andressa? Tudo bem, né? Sim. Tá, por exemplo, essa aqui é a prova do ano passado, por exemplo. Então, vai ter lá, né? Aqui vai estar a etiqueta, a sua etiqueta, e aí você vai preencher. Lembrando que cada quadradinho é uma letra, né? Você vai preencher todas essas aqui, vai assinar e etc. E aqui vai ter as instruções, que geralmente são a mesma coisa que eu falei com vocês. E aqui tá vendo, ó, toda questão tem esses quadradinhos. Eu vou mostrar para vocês, ó. Tem aqui a primeira pergunta, ó. Aí tá vendo o espaço para responder? Tá vendo esses quadradinhos aqui é da correção. A sua prova vai passar por 2 avaliadores. 2 pessoas vão corrigir sua prova. A correção regional e a correção nacional. Aí, ó, letra A, B e C, para você resolver, tá vendo? E aí o total da questão. Aí a questão 2, A, B e C, tá vendo? Questão 3, A, B e C. Questão 4, A, B e C. Questão 5, A, B, C. Questão 6, A, B e C. E ainda tem um rascunho no final da prova, se você quiser. Então, assim, geralmente é só A, B e C. Algumas questões pode vir a D também, mas não. Vocês estão vendo os espaços para resolver? Por exemplo, tem hora que o espaço é maior, porque eles entendem que você vai precisar de um espaço maior para responder, tá? Então, gente, experiência própria. Quanto mais vocês colocarem aqui, escrever a justificativa, melhor para você. Você está sendo avaliado agora na sua linha de raciocínio, né? A sua resposta certa, beleza, você vai chegar nela, lindo, maravilhosa. Mas o que vai contar para o BIMEP para ganhar a medalha é o que você está discorrendo, que você está explicando para a banca. Então, a minha dica é: finge que você está explicando a questão para a banca. Por mais que você vai pensar assim, nossa, mas isso é bobo, isso chega a ser ridículo. Muito fácil eu pensar isso. Mas você vai pensar assim, tá? Ô, Lili, o Ismael até colocou aqui no chat que é o seguinte, lembrando que na resposta não pode riscar de formas alguns quadradinhos que estão em cinza. Muito bem lembrado, Ismael. Ótimo, porque se vocês riscarem, né, eles não vão colocar a avaliação deles, né? Bom, então vamos lá. Bom, então vamos lá, né? Chegando mais alguém, vocês vão falar. Ah, sem querer, eu tenho que voltar aqui. Quero partilhar só minha tela. Então vamos começar, né? Vamos começar a resolver a prova e a gente vai conversando aí. Qualquer coisa, vocês vão me parando, tá? Eu vou resolver na prova aqui com vocês, para vocês entenderem como que vocês vão pensar. Claro, pico aqui. Ah, achei. Pronto, tá todo mundo vendo, né? Então, vamos começar aqui. Olha, você tem aqui, né, a primeira fase 1. Então, vamos começar pela fase 1. Nós temos aqui um exercício dizendo o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Aí. Dizendo o seguinte, ó. Mariana tem um jogo de 15 pinos, sendo 5 pretos, 5 brancos e 5 cinzas. Pinos de mesma cor valem o mesmo número de pontos. A pontuação obtida em uma jogada é a soma dos pontos correspondentes aos pinos derrubados. Em uma jogada, Mariana fez 10 pontos ao derrubar 2 pinos pretos. Em uma outra jogada, ela fez 12 pontos ao derrubar 1 pino preto e 1 branco. Na terceira jogada, Mariana fez 55 pontos ao derrubar 3 pinos pretos, 1 branco e 3 cinzas. Muita informação. Primeira pergunta: quantos pontos vale cada pino preto? Bom, então vamos lá, ó. A Mariana tem um jogo de 15 pinos. Aí, ó, em uma jogada, a Mariana fez 10 pontos ao derrubar 2 pinos pretos. Então, como que eu responderia? Ó, eu repetiria a frase. Mariana fez 10 pontos ao derrubar 2 pinos pretos. Certo? Então, olha as palavras, hein? Então, 2 pinos pretos, vou chamar aqui pinos pretos de P. 2P é igual a 10, sendo P
pinos pretos. Vocês estão vendo que eu estou escrevendo tudo, né? Coisa que a gente não escreve no dia a dia. Que eu tenho certeza que a maioria ia fazer. 2P igual a 10, P igual a 5. Acabou. A OBMAP, segunda fase, não quer isso. Ela quer que você explica. Falei quem que é o P, falei que o P é pino preto e repeti a frase. Mariana fez 10 pontos ao derrubar 2 pinos pretos. Alguém ia falar? Não? Achei que alguém ia falar. Então, agora vamos resolver. 2P igual a 10. Se está multiplicando, passa para lá dividindo. P igual a 5. Acabou? Não, tem que responder completamente. Portanto, cada pino preto corresponde a 5 pontos. Ô, gente, é claro que minha letra aqui tá grandona, né? Você vai fazer bonitinho lá, que tem que ser bonitinho no espaço. Mas eu tô fazendo grande aqui para vocês entenderem. Perceberam como é que vai fazer a questão da OBMAP? Viu que não é só simplesmente colocar 2P igual a 10, P igual a 5? Essa era fácil ou era difícil? Ih, vou falar sozinha. Vou falar só para a tela. Pessoal, pode abrir o microfone, mas o Ismael colocou aqui no chat que é o seguinte: sempre procure abreviar palavras, mas indicando que tal abreviação é igual a tal palavra, porque Exato. a gente tem espaço para escrever. Muito bem, Maio, isso mesmo. Perfeito. Bom, então vamos voltar. E quantos pontos vale cada pino cinza? Vamos voltar aqui para a gente ler. Ó. Em outra jogada, ela fez 12 pontos ao derrubar um preto e um branco. Bom, na terceira jogada, a Mariana fez 55 pontos ao derrubar 3 pinos pretos, um branco e 3 cinzas. Ó, na letra B, ele quer cada pino cinza. Mas só com aquela informação a gente não podia. Né? A última informação é que tem os pinos cinzas. Mas a segunda informação me dá uma informação importante. 12 pontos ao derrubar um pino preto e um pino branco. Então, vamos lá, ó. Agora eu já chamei, ele já sabe que o P vai ser pino preto, né? E aí eu vou chamar o B de pinos brancos, e C de pinos cinzas. Agora eu não vou copiar a frase inteira, porque o avaliador já entendeu que eu estou traduzindo as palavras em símbolos. Então vamos voltar lá só para a gente ler a frase de novo, ó. 12 pontos, um pino preto e um branco. Então, quer dizer que um P mais um pino branco tem que dar 12 pontos. Só que eu já não falei que o pino preto é 5? Então, vou substituindo P igual a 5. 5 mais B é igual a 12. B é igual a 12 menos 5. B é igual a 7. Muito bem, achei o 7. Mas para que isso, né? Porque a última frase, Mariana fez 55 pontos ao derrubar. 55 pontos ao derrubar 3 pinos pretos, um branco e 3 cinzas. Mais um branco, mais 3 cinzas, é igual a 55 pontos. Aí, ó, se fosse eu faria aqui, né? Uns asteriscos para os avaliadores entenderem que você está fazendo mais de uma conta, né? Então, vamos substituir, né? Vamos substituir o B e o P. Substituindo. Eu não faço isso, né, gente? Quem é meu aluno me conhece. Que eu não fico escrevendo assim. Mas na prova da OBMEP tem que escrever, tá? 3 vezes 5, mais 7, mais 3C é igual a 55. Ou seja, 15 mais 7 mais 3C é igual a 55. 22 mais 3C é igual a 55. 3C é igual a 55 menos 22. 3C é igual a 33. C é igual a 11. Aí responde bonitinho a frase, né? Os pinos cinzas são 11 pontos. Fácil, né?
Essa questão eu não consegui entender muito bem esse final que você fez. Qual parte? Me explica. Essa aqui? No final, na hora que você estava. Essa parte toda aí. Essa parte toda aqui, ó. Então, vamos voltar. Ó, você viu aqui, aumentei um pouquinho para você entender. Você viu aqui que eu só traduzi aqui dessa frase, ó. Mariana fez 55 pontos ao derrubar 3 pretos, 1 branco e 3 cinzas. Então, ó, 3 pretos, deixa eu aumentar aqui. 3 pretos, tá aqui, ó. 1 branco e 3 cinzas. Tudo bem aqui com essa escrita? 3P de 3 pretos, beleza. Pronto. Aí depois, o que eu fiz? Troquei o P por 5, que nós já tinha falado, então era 3 vezes 5, certo? E troquei o B por 7, porque nós tínhamos calculado aqui que o B era 7, certo? Bom, então 3 vezes 5 mais 7, mais 3C, que é o C que eu quero achar, são 55. 3 vezes 5, 15. 15 mais 7, 22. Bom, isso aqui é como se fosse uma balança. Tudo que eu faço de um lado tem que fazer do outro. Então, na verdade, eu estou tirando 22 daqui, então eu tenho que tirar 22 daqui, né? Então, por isso que eu estou passando aquele 22 como negativo, como menos, que a gente troca a operação. 55 menos 22, 33. Passa o 3 para lá dividindo. Quanto que é 33 dividido por 3? 11. Aí eu acho 11. Deu para entender? Consegui entender. Ah, então tá bom, ótimo. Pode perguntar, viu, gente? Gosto de que pergunta. Então, beleza, hein? Já temos aí 2 questões garantidas aí, ó. Prontinho. Agora vamos para a letra C, hein? Nós fizemos só a letra A e a B. Deixa eu só abrir minha folhinha aqui, que já está organizada aqui pra gente. Bom, vamos lá para a próxima. A letra C está falando o seguinte, ó. Mariana fez 42 pontos em uma jogada ao derrubar pelo menos um pino de cada cor. Quantos pinos de cada cor ela derrubou? Então, olha para você ver. Geralmente, gente, a última questão, a C, ela vai exigir um pouco mais, tá? Por mais que você pense assim, nossa, mas a letra A foi muito fácil, né? A letra A foi assim, mamão com açúcar. A letra B já teve um nível de dificuldade, a letra C já é um pouco mais difícil. Então, vamos pensar aqui comigo, ó. Mariana fez 42 pontos em uma jogada ao derrubar pelo menos um pino de cada cor. Então, vamos pensar aqui, ó. Você sabe que o preto, vamos pensar, pino preto é 5 pontos. Vamos copiar aqui de novo. Pino branco é 7 pontos. E pino cinza são 11 pontos. Bom, eu poderia começar a fazer aqui por tentativa, né? Eu vou fazer tentativa. Ah, vou pegar aqui um de cada cor, né? Então, vamos pegar um de cada cor. Eu vou pensar no cinza. Por que eu vou pensar no cinza, gente? Porque o cinza é o que tem mais ponto. Então, vamos supor assim, eu poderia, por exemplo, agora eu quero que vocês respondam, hein? Eu poderia, por exemplo, ter 4 pinos cinza? Olha o raciocínio. Não poderia. Muito bem, não poderia. Por que eu não poderia? Porque ficaria com uma pontuação a mais. Muito bem. 4 pinos cinzas já dão 44 pontos. Ela só tem 42. E outra coisa, ela diz que tem que ter pelo menos um de cada. Então, pode ser que nem 3 pinos cinza dava conta. Porque olha para você ver, se eu tivesse 3 pinos cinza, eu teria quanto? 22. 22 mais 7, 29. 29 mais 5, aí dava, né? Dava para ter 3 pinos cinza. Então, vamos começar, porque é muito fácil. A gente vai fazer conta só com 1 pino cinza, 2 pinos cinza ou 3 pinos cinza. Tá vendo? Isso, gente, eu falo com os meus alunos que isso é maldade. Você tem que bater o olho ali e pensar, eu vou pelo maior. Porque se eu tenho 42 pontos e ele falou que pelo menos um de cada, eu já tenho que pensar que eu não posso ter mais de 4 pinos cinzas. Então é melhor eu chutando com cinza. Então vão comigo. Vamos pensar em um pino cinza. Se eu tiver um pino cinza, então eu teria 42 menos 11. Então eu teria o quê?
31 pontos. Concordou? Para distribuir entre os pontos pretos. Vou até escrever isso, tá, gente? Para pontos pretos e brancos. Ô, Lili, Oi? o pessoal tá falando no chat que quer participar, eles podem abrir o microfone, tá, gente? Não fiquem com vergonha, não, porque o Davi falou assim, eu quero responder essa. Mas vocês podem abrir o microfone, tá bom? Ah, tá. Eles estão querendo responder. Pode responder, viu, gente? Isso aí Eu fui olhando o negócio no drive que você montou. Sim. Aí, nessa C, eu achei outro jeito de resolver ela sem usar essa quantidade de pinos cinzas. Que eu coloquei, foi 3 pretos, 2 brancos e um cinza. Que aí daria o necessário para poder 3 chegar no valor pretos. 42. 2 brancos e um cinza. Então, peraí. 3 pretos, 2 brancos e um cinza. É isso? É. 15 mais 14 mais 11. 15 mais 14, 29. Mais Então, 11? Hã? Só vendo. Tá. Aí dá 40, tá vendo? Opa, tô fazendo aqui. Tá? Aí dá 40. Aí não dava. Mas você não tem problema, não. Você já começou a fazer bem, ó. Você já começou a fazer a tentativa. Mas aí não se esquece de calcular. É claro, gente, que quando eu tô falando aqui é muito fácil, né? Aí você vai falar assim, nossa, talvez eu nunca ia pensar no pino cinza porque ele é maior. Mas por isso que você tá aqui hoje. Você tá aqui hoje para me te ajudar a pensar, tá? Bom, então vamos voltar lá. Eu peguei um pino cinza, sobrou 31 pontos. O que é esses 31 pontos, gente? Esses 31 pontos eu vou distribuir entre os pretos e os brancos, né? Aí eu te pergunto, você vai pensar na tabuada do 5 e do 7. Tabuada do 5 e do 7 para dar 31. Fala para mim aí quais são os múltiplos de 7 e de 5 que dá 31. Pensa. Múltiplos de... Hã? O 7, 7. o 14, Isso, mas aí tem que. Eu quero, aqui, ó, eu quero um múltiplo de 5, que é dos brancos, e do 100. Mas aí vamos falar comigo aí. Fala aí para mim. Você falou 7. Beleza. Isso é 21, Tá, peraí. 21. Esses aqui vão ser os do 7. Fala para mim os múltiplos de 5 aqui. 5, 5, 10. 10 e vai, né? É. Deixa eu colocar aqui, ó, 14, tá. Agora fala para mim aí, olhando essa tabelinha que eu fiz aqui, quais dois valores desses somados dá 31? Vocês conseguem ver aqui para mim? Qual dos dois juntos que dá 31? 10 mais 21. 10 mais 21, perfeito. 10 mais 21 dá 31. Eu não precisava de ter 31? Então, para me ter 10, quantos pinos pretos eu preciso? Foi isso que o Thiago colocou no chat, Liliane. Ele colocou 2 pretos, um cinza e 3 brancos. Muito bem, olha lá. Eu preciso de 10 pretos e quantos brancos para dar 21? 3, porque 3 vezes 7 é 21. Então, agora sim eu consegui. Eu consegui fazer, inclusive esses desenhos aqui, vocês podem deixar, tá? Porque os desenhos, os avaliadores, eles gostam também de ver, tá? Gente, por mais que você fale assim, nossa, mas essa continha é boba, deixa ela lá. Então, já cheguei na resposta. Eu já cheguei na resposta. 2 pretos, mais 3 brancos, mais um cinza, vai dar os 42 pontos. Só que, gente, tem uma coisa. Essa é a resposta para um cinza. Para um cinza. Você tem que tentar para 2 cinzas, para 3 cinzas, para você bater o martelo e falar assim: só é possível essa alternativa. Porque você não pode parar aqui, senão eles não vão te dar o total. Por mais que você acertou. Você acertou, mas você não falou se tem mais chance? Você sabe se pode ter mais chance? Você não fez essa conta ainda. Então, vamos fazer? Vamos. Nós fizemos com um pino cinza, não foi? Então, vamos fazer agora com 2 pinos cinza.
Se for 2 pinos cinza, gente, 2 pinos cinza são quantos pontos? Mas tem que colocar mais de uma resposta assim na prova? Quantas respostas tiver? Porque pode, essa nós achamos uma, mas a gente ainda não pode afirmar que tem outras, que não tenha outras. Então, por isso que nós vamos fazer. Lembra que nós conversamos no início dessa questão que não pode ter mais de 4 pinos cinza? Então, como a gente já começou a falar de um pino cinza, vamos fazer com 2 pinos cinza e com 3. Se não tiver, é porque não tem mesmo, tá? Então, vamos lá. Acho que vocês vão entender agora. Se eu tiver 2 pinos cinzas, pode falar. Tem que ter mais de uma opção, né? Tipo, tem que ter todas as opções possíveis. Todas as possibilidades. Exatamente. Muito bem. Nós fizemos só uma com um pino cinza. Então, agora nós vamos testar com 2 pinos cinza. 2 pinos cinza são quantos pontos? 2 pinos cinza são quantos pontos? 22. 22. Quanto que dá 42 menos 22? Dá 20. Dá 20. Aí, de novo, eu preciso fazer 20 pontos para pinos... Eu falei pontos, aqui é pinos, hein, gente? Para pinos pretos e cinza. Ô, gente, vocês lembram que tem que ter pelo menos um preto e pelo menos um branco. Tem algum múltiplo da minha tabela de múltiplos que eu somar dá 20? Tem algum que 10 mais 7 dá 17, 10 mais 14 dá 24, 15 mais 7 dá 22, 5 mais 21 dá 26. Tem algum desses aí que eu somo que dá 20? Não. Se não dá, qual que é a sua conclusão? Não, Na não verdade, existe tem um. mais possibilidade. Não existe a possibilidade de ter 2 cinza. Então, não tem jeito de ter 2 cinza. Vai escrever. Não existe a possibilidade de termos 2 cinzas. Beleza, nós já... Falta só 3 cinza. Porque 4 cinza a gente já sabe que não pode dar. Porque vai dar mais 44. Então, vamos fazer para 3 pinos cinzas. Quanto que é 3 pinos cinzas, gente? 33. 33. E quanto que é 42 menos 33? 9. 9 pontos, gente. 9 pontos dá para me distribuir aí? Na tabela dos múltiplos? Não dá também. Não dá. Pinos. Gente, eu tô escrevendo tudo errado hoje, né? Eu falei pinos. Ai, eu tô doida hoje. Pinos. Não tem jeito. Não tem jeito de somar e dar 9. Então, também não existe possibilidade. Então, qual que é a conclusão? Que eu deveria tentar, cara. Qual que é a conclusão? Ó, gente. Ah, não pode saber. Tá brincando. Pode falar que a gente gosta. Qual que é a Não, é conclusão? por causa que o áudio está falhando. Ele abriu sozinho. Sozinho. Não tem problema, não. Qual que é a conclusão que a gente chega, então, pessoal? Não tem mais Que só possibilidade. existe uma possibilidade. Muito bem. Só existe uma resposta. Mas se alguém coloca uma resposta e tem mais de uma, eles anulam sua resposta? Não, eles não anulam. Aí não anula. Aí vamos supor que a questão vale 4 pontos. Aí você tira 2, você tira 1. Depende do avaliador. Entendeu? Então, por mais que quem está me perguntando isso, tem gente que fala, professora, é melhor deixar em branco? Não, escreve tudo. Escreve tudo que você quiser. Tudo que você puder. Vamos supor que eu tivesse parado aqui, ó. Que eu não tivesse feito essa parte de baixo aqui, ó. Eu tivesse feito só até ali no pino cinza. Pode ser que um avaliador te dê 1 ponto, meio ponto. Então, assim, tudo que você puder escrever, escreva. Porque pode ser que algum avaliador avalie um pouco do seu raciocínio. Entendeu? Entendi. Então tá bom. E aí, pessoal? Tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Tranquilo. Tranquilo, né? Ó, o que eu vou fazer agora? Porque eu acho que o tempo vai ser curto, né, para nós.
Então, eu não vou fazer mais uma da fase 1. Se der tempo, eu volto, tá bom? Eu separei para vocês uma da fase 1, mas eu vou lá na fase 2. E agora o pessoal da fase 3. Essa foi uma questão que caiu na fase 1 e na fase 2. Pessoal da fase 1, olha, não tem problema. Vocês vão entender também, porque essa aqui é legal de fazer. Ó, a UBMAP, eu acho que ela ama esses quadradinhos, que a gente chama de quadrados mágicos, né? Não sei se vocês já fizeram atividades com os quadrados mágicos. E a UBMAP sempre tem essa questão, sempre tem essas questões de quadradinhos. Então, vamos ler para a gente entender. Gabriel gosta de preencher quadriculados 3x3 com números de forma que quaisquer 3 deles alinhados na horizontal, vertical ou diagonal tenham a seguinte propriedade. O número central deve ser a média aritmética dos seus 2 vizinhos. Olha a informação. O número central deve ser a média aritmética dos 2 vizinhos. Ele fez um exemplo para você. Olha o que é média. Se eu falar assim, eu vou fazer a média da minha idade com a sua. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha idade e a sua e vou dividir por 2, porque nós somos 2 pessoas. Se eu falasse assim com vocês, vamos fazer a média aritmética de todo mundo que está aqui na sala. Eu ia somar a idade de todo mundo e ia dividir por 10, 15, depende de quantas pessoas que eu estou somando. Então, neste caso, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o 11, esse 11 aqui, ó, o que ele fez para achar 11? Ele pegou 19 mais 3, 19 mais 3, 22, dividido por 2, 11. Então, o do meio é a média dos 2 do lado. Isso deu para entender? Isso, gente, é interpretação da questão. Eu estou interpretando o que ele está falando. Entendi. O do meio é a média aritmética dos 2. Então, vamos lá. Letra A. Complete o preenchimento do quadriculado abaixo indicado por Gabriel. Olha, se fosse eu, Liliane, fazendo essa prova, eu ia colocar a letra. Por que eu ia colocar a letra? Para ele entender que você teve uma linha de raciocínio. Como assim letra? Eu ia chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C, aqui de D, aqui de E e aqui de F. E aí eu ia começar a fazer as contas. Porque como eu já estou chamando aqui o A, B, C, D e E, eu já estou o avaliador está entendendo que você usou da simbologia para você achar as questões. Então, por exemplo, como é que eu vou achar o A? Como que vai achar a letra A? O que calcula? 2. Muito bem, a média aritmética. Então, A é igual a 2 mais 14 dividido por 2, porque é a média aritmética. Isso dá quanto? 16 dividido por 2, que dá 8. Pronto, já achei o A. Facinho demais, né? Vamos, qual que é o outro fácil da gente achar? A B. A B? A B ainda não vai dar, não. Sabe por que a B ainda não vai dar? Porque, olha para você ver, se eu for achar o B, ou eu fazia aqui, ó, e aí eu ia ter outra letra, B e C. Ou eu fazia aqui, aí eu ia ter 3 letras, mais difícil ainda. E aqui eu teria 2 letras ainda. Então você tem que ir aonde só tem uma letra. E aí Então é a D. Muito bem, parabéns. Então é a D. Como que ficaria a D? Ficaria 2 dividido por 12. 2 dividido por 12. Por que 2 dividido por 12? 10 vezes 2 menos 2. Nossa, por quê? Ó, lembrando que o Porque 10... somou algum número com 2 e dividiu por 2. Exatamente, é isso mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Você concorda comigo que eu poderia fazer assim, ó. 2 mais D dividido por 2 é 10? Eu fiz o contrário, hein? Vocês concordaram com o que eu fiz aqui ou não? Ih, acho que deu tilt. Bom, Sim. Entender esse tipo de raciocínio agora. não entendeu? Então, vou fazer de Não. novo. Ó. Tá, peraí. Então, vamos lá. Você lembra que eu fiz 2 mais 14, dividir por 2 para achar o A, não foi? Porque o do meio, isso.
Agora, o que é o 10? O 10, eu tenho que somar o 2 e esse número que eu não sei e dividir por 2. Então, você concorda comigo que seria o 10, vou colocar igual o A. O 10 é quem? O 2 mais o número que eu não sei dividido por 2. Viu? Quem que era mais fácil de resolver? O A ou o D? O A. O A, porque o A era do meio. Quem é do meio é mais fácil de resolver. Concorda? Ah, mas é difícil fazer? Não, não é difícil fazer. Vamos resolver isso aqui. O que eu faço com esse 2 que está aqui, gente? Quando ele está aqui embaixo, o que eu faço com ele? Você divide. Ele divide, mas só que dá para dividir a letra ali, o 2 e o D? Não dá. Então, o que eu posso Não. fazer com esse 2 aqui? Como que eu posso passar ele para o outro lado? Multiplicando. Multiplicando, muito bem. E quanto que é 10 vezes 2? 10 vezes 2? 20. Então, vocês concordam comigo com isso aqui ou não? 20 é igual a 2 mais D? Concordo. E quanto que é 20 menos 2? 18. 18. Muito bem. Então, já... Será que dava 18 mesmo, gente? Vamos conferir aqui, ó. Quanto que é 18 mais 2? 18 mais 2. 18 mais... 20 dividido por 2? Tá lá. Deu certinho. Deu certinho, tá vendo? Beleza. Então, já achamos o A e o B. Qual que é a outra letra que eu vou achar agora? O A e o D, né? Qual que é a outra letra fácil da gente achar? B. O B, muito bem, que agora eu vou conseguir achar o B. Como é que ficaria o B? Como é que eu acho o B? 18 mais 14 dividido por 2. Muito bem, você está fazendo aqui na diagonal, né? Ótimo, excelente. Então, o B vai ficar 18 mais 14 dividido por 2. E quanto que é 18 mais 14? Ah, desculpa. 32 dividido por 2. Senhor, Posso que voltar? da D, que eu Tá, não consigo decor. falar direito. Tá, então vamos lá. Ó, a A tá tudo bem para você, né? Sim. Tá. Só que a D, o que que acontece na D? A D eu não consigo resolver ela de igual eu resolvi fácil a A. Por quê? Porque eu, na verdade, agora o 10, esse 10 aqui, é que é a soma dos dois dividido por 2. Então, o que que eu fiz? O 10, o valor do meio, é os dois, o 2 e o D, que eu não sei quem é, e dividir por 2. E aí, eu fiz aqui uma equação. Como que eu faço uma equação? Na equação, gente, a gente tem que pensar na balança. Pensa numa balança de 2 pratos. Uma balança de 2 pratos aqui, ó. Tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro para a balança não desequilibrar. Então, aqui, ó, não tinha esse 2 aqui dividindo? Eu tenho que tirar ele daqui. Ele está me atrapalhando. Para tirar ele daqui, eu tinha que multiplicar por 2, fazer o princípio da multiplicativo. Que alguns de vocês pode ser que não saibam, mas não tem problema. Então, tem que tirar aquele 2 dali. Como que eu tiro ele? Se ele está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Por isso que virou 20. Porque 10 vezes 2 é quanto? 20. Então, 20 é 2 mais 10. Então, o que que eu fiz? Passei o 2 para lá, subtraindo. 20 menos 2, 18. E ainda conferi. 18 mais 2, 20. Dividido por 2, 10. Beleza? Beleza, agora eu consegui entender. Ótimo. E a letra B facinho, né, gente? Porque a B ficou fácil da gente ver, né? 16. Beleza. Bom, e agora? Agora, gente, eu já vou até repetir de novo aqui, ó. Eu vou apagar meus números aqui, ó. Vou aqui. Por quê? Porque para ficar mais fácil de eu ver. Eu já sei que aqui é 8. Eu já sei que aqui é 18. E já sei que aqui é 16. Aí, ó. Qual outra letra agora que eu vou calcular? F. F. 2 mais F. Pode ser o F. Então, como é que calcula o F? Como é que vai calcular o F?
2 Mas mais F dividido por 2. Muito bem. Vai ser 2 mais o F dividido por 2 tem que ser 16. É a mesma coisa da letra D, né? Aí a gente tem que pensar que esse mais esse dividido por 2 dá o 16. Então, vamos achar quanto que é o F. O 2 está dividindo. Passa para lá, multiplicando. 16 vezes 2, 32. Passa o 2 para lá, dividindo. Diminuindo, desculpa. 32 menos 2, 30. Achei o F. Muito bem, vou apagar aqui e vou pôr 30. Agora ficou muito fácil, né, gente? Não ficou fácil? Vamos calcular agora o C. Agora Como é você que... resolve o E ou o C, que vai Muito dar bem. o mesmo resultado. Vai ficar resultados parecidos, por causa... É, porque eles estão Os no dois meio, são né? no meio. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos calcular comigo o E primeiro. Opa, estou fazendo aqui de vermelho. Como é que fica o E? É quanto? 18 mais 30 dividido por 2. Muito bem, que dá 48 dividido por 2, que dá 24. 24. E o C? 14 mais 30 dividido por 2. 14 mais 30 dividido por 2, que dá 44 dividido por 2, que dá 22. 22. Aí, gente, eu aqui tô apagando, né? Tô apagando aqui e colocando aqui de novo. Mas se na hora você não tiver, você vai escrever de novo o quadro. Então, aí você pode escrever assim, ó. Portanto, aí você coloca o quadro de novo e coloca todas as respostas que você achou. Que são 2, 8, 14, 10, 16, 22, 18, 24 e 30. Essa é a resposta. Mas nesse tipo de questão, a gente teria que ainda justificar ou não? Aí eu acho O que você fez aí é a justificativa, né? Então, Ah. o que você fez? Você chamou os quadradinhos de letras, né? Você identificou lá pro avaliador que você chamou os espaços de letras e depois você foi saindo, resolvendo aquelas letras. Entendido? sim. Então, tá bom. Então, ok, gente. Alguma dúvida? Posso passar? Então, vamos passar. Ó, a próxima pergunta tá assim, ó. Então, a nível 2 e nível 3 é um pouco mais difícil mesmo, né, gente? Então, a questão 1, a A já te deu muito trabalho. A B vai te dar mais ainda. Então, vamos pensar comigo. A B tá assim, ó. Preencha os quadriculados abaixo, seguindo a mesma instrução indicada anteriormente. Qual que é a diferença desse aí para o que a gente acabou de fazer? A diferença é que tá desorganizado. Pois é, e tem mais. Ó, aqui a gente tinha 1, 2, 3 e tinha lugares estratégicos. Olha que beleza ter dois números na mesma linha. Dois números na mesma linha, a gente resolvia um mais fácil ainda, né? Agora não, ó. Cada número que eu tenho está numa linha ou numa coluna, o que vai dificultar um pouco. Qual que é a dica? A gente Dá, pode. dá para você pegar o número que está entre o 9 e o 7 nessa quina e interagir ele com 20. Mas só que ele Pode. tem que favorecer o 7 e o 9 também. Que é muito mais difícil do que você pegar qualquer número do meio e tentar impor um outro número para o 20. Excelente. E para a gente fazer isso, nós vamos usar qual estratégia? Qual estratégia seria boa da gente fazer? Aqui nós chamamos de letra. E aqui? Será que a gente vai chamar de letra também? Sim. Sim, muito bem, sim. Vamos chamar aqui de letras. E a gente vai fazer, certo? Bom, vamos fazer tudo que a gente puder. Tudo que a gente puder. Então, vamos começar. Vamos fazer as letras com 7 aí.
Como é que eu poderia fazer uma expressão para o 7? Como é que eu saberia o 7? Qual conta que eu teria que fazer? Seria A mais B? A mais B dividido por 2, que seria 7. Perfeito. Então, vamos passar aquele 2 para lá dividindo, pode? Vou dividir não, multiplicando, né? Todo mundo concordou que A mais B é 14? Sim. Beleza. Então, vamos para a próxima. Aqui não adianta nada, né? Não adiantou nada. Vou até chamar aqui de 1. Vamos chamar aqui de 1. Equação número 1. Beleza. Vamos fazer outra. Qual que é boa da gente A mais fazer? E dividido por 2, que é igual a 9. Muito bem. A mais E. Ó, isso é bom, hein? Por que que isso é bom? Porque eu já tenho 2A, né? Eu tenho duas coisas com A. Isso me ajuda. A mais E é igual a 18. Perfeito. O que mais? Tirar só uma dúvida. Claro, Por que a gente sempre divide por 2? porque é média. Porque lá no início do exercício, ele estava falando, o número central deve ser a média aritmética dos seus dois vizinhos. Ah, entendi. Por isso que eu estava falando com você. Como é que você chama? Desculpa. É João. Ô, João, se eu falar assim com você, João, vamos tirar a média aritmética das nossas idades. Eu ia falar a minha idade, você ia falar a sua idade, nós ia somar e depois nós ia dividir por 2, porque nós somos duas pessoas. Então, por isso que a gente está dividindo por 2, porque eram dois números, o número A e o número B. Beleza, muito bem. Fala mais um aí, gente. O que mais que eu posso fazer aqui? E mais 20 dividido por 2 igual a E. Peraí, fala de novo. Não E entendi. mais 20 dividido por 2 igual a E. A F, né? F que você está falando, né? Essas aqui, é isso. Beleza, o Isaac, né, que tá falando, né? Isaac. Conheci a voz. Conheci sua voz, Isaac. Como é que eu tô boa? O Isaac, essa também dava certo, só que não vai me fazer muita diferença. Mas você, quem sabe se a gente fizesse na diagonal aqui outro A? Pra mim era mais. Eu ia falar basicamente era essa daí, que era A mais 20, que seria igual a C. Eu ia falar exatamente isso daí. Então vamos lá. A mais 20 dividido por 2 é igual a C. Beleza. Então, A mais 20 é igual a 2C. Concordou? Sim. Tá. Beleza, gente. Falei. E agora? Tem mais? Eu acho que F mais 7, que é igual a C. F mais 7, isso. Eu nem vou fazer mais, não. Porque olha, por aqui a gente já consegue estabelecer algumas coisas. Porque olha para você ver. Vamos fazer. Quais são as letras que apareceram aqui? Quais são as letras que apareceram? A, C, D, B, F e E. exatamente. Vamos fazer, então, onde que aparecem elas. Onde que aparecem essas letras? Aqui, a gente pode colocar, tipo, 2C, assim, tipo... Pode, não tem problema nenhum, não. Ah, então tá bom. Tá bom? Onde que tá aparecendo? Porque se você fizer, você estava querendo fazer essa aqui de baixo, né? Opa, tá tudo errado. Ai, gente, esqueci que eu não podia ter feito isso. Aqui era C, D, E, F. Vocês queriam fazer essa aqui de baixo, né? Só que eu não falei nada de F ainda. Mas olha aqui. Olha esses números, essas letras aqui. Não são exatamente as que eu citei, não? São? É, basicamente sim. Então, vamos fazer elas. Vamos fazer elas, ó. E mais B dividido por 2 é C. Concordou ou não? Aqui, ó, tô fazendo a diagonal. Sim. Beleza. Então, eu posso falar que E mais B é igual a 2C?
Sim. Então, olha que beleza. Olha que isso é um pouco mais difícil, tá, gente? Porque é a fase 2, né? Fase nível 2 e nível 3. Olha para você ver que beleza. Nessa expressão que eu acabo. Oi. É por causa que na 3 ali, ó, ficou também 2C e nessa daí também. É isso aí. Olha para você ver. O 2C vai estar aqui, ó. O B vai estar aqui, ó. E o E vai estar aqui. Então, nós vamos substituir. Então, olha lá. Vamos pensar comigo. Letra, hein? Vocês concordam comigo que isso aqui era a mesma coisa de falar que B era 14 menos A? O que eu fiz aí? Você somou e depois você. Na verdade, no começo você iria dividir. Só que aí você multiplicou e aí depois você somou para você obter o resultado. Sim. E aí eu só passei o A para lá subtraindo. Concorda? Isso aqui a gente chama de isolar a letra. Estou isolando o B e estou isolando o E. Por que eu estou fazendo isso? Para substituir. Vamos substituir? Ó, quem que é o E? Quem é o E agora? Olha aí como é que eu escrevi o E. Como é que é o E? O E 18? 18 menos A. Não é isso? E o B? Sim, Quem é o B? 14. Menos A. Certo? E quem é o 2C? Quem é o 2C? 20 menos A. A mais 20. A mais 20. Do jeito que É. está aqui. A mais 20. Agora ficou bom. Sabe por que ficou bom? Porque eu tenho a mesma letra. Enquanto eu tenho duas letras diferentes, dava para me resolver? Não dava para resolver. Agora que eu tenho a mesma letra, dá para me resolver tudo. Então, vamos resolver. Letras de um lado, números do outro. Passei todos os As para cá. Esse A continuou o mesmo, esse A continuou o mesmo, e esse passou para lá menos. Igual a 20, menos 18, menos 14. Vamos fazer a conta. Menos 3A é igual a 20 menos 18, 2. 2 menos 14, menos 12. Multiplica por menos 1, quando tem menos de um lado e menos do outro, vira mais. Passo o 3 para lá dividindo. Quanto que é 12 dividido por 3? 4. Agora, gente, melhora a nossa vida demais, sabe por quê? Nós vamos achar o A, o B, o E, o C, esses todos que a gente já fez a conta. Porque olha para você ver, vamos voltar aqui no E. O E não é 18 menos A? Então é 18 menos 4. Quanto que é 18 menos 4? Vamos repetir esse final? Pra mim. Olha aqui, ó. Vamos voltar. Essa parte aqui, você tinha entendido? Essa grandona aí, tinha? Tinha? Sim. Tá. Aí, o que eu fiz? Eu só pus o menos A, tá aqui, ó, menos A e menos A. E esse A aqui eu passei para o outro lado, para o primeiro membro, para ele ficar menos A. Menos A, menos A e menos A, menos 3A. E do lado de cá, eu tive que passar o 18 para lá e o 14 para lá. E aí eles ficaram com sinais negativos. 20 menos 18 menos 14 dá menos 12. Menos 3A igual a menos 12, vou multiplicar por menos 1. 3A igual a 12. A, aí passo 3 para lá dividindo. 12 dividido por 3, 4. Beleza? E o que eu vou fazer? Beleza. E o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui, ó. Porque essas expressões não tinham A. Então, é só no lugar do A eu colocar 4. Então, o E não era 18 menos A? Então, é 18 menos 4, 14. E o B? 14 menos 4. 14 menos 10. 4, 10. Muito bem. E o C? Vamos fazer o C aqui, ó. 2C é igual a A mais 20. Só troquei de lado para ficar mais fácil. 2C é igual a 4 mais 20, porque o A é 4. 2C é igual a 24. C é igual a 24 dividido por 2. C é igual a 12. Ó, eu já achei o A
o B, o E e o C. Tá faltando quem? Quem tá faltando? O F. O B. O F, O muito F. bem. E o F e o D. D. Então vamos calcular o F. Como é que calcula o F? Lembra? O F é a soma dos dois vizinhos dividido por 2, que é a média. Então vamos. Quanto que é o F? 14 mais 20 dividido por 2. Certíssimo. 14 mais 20 dividido por 2. 34 dividido por 2. Então o F é 17. E o D? 20 mais 10 dividido por 2. 20 mais 10 dividido por 2, que dá 30 dividido por 2, que dá 15. Acabei. Acabei o exercício. Aí lembra, para vocês fazerem de novo o quadro, né? Agora eu nem vou pagar as letras lá, porque vocês podem deixar a letra para eles verem, e escreve de novo a resposta. 4, 7, B é 10, 9, C era 12, né? E o D, 15, E 14, F 17 e 20. E aí, gente, vocês podem tirar até a prova, né? Quero pra você ver. 4 mais 10, 14, dividido por 2, 7. Beleza. 9 mais 15, 24, dividido por 2, 12. Tá certo. 14 mais 20, 34, dividido por 2, 17. Agora eu vou fazer com a coluna. 4 mais 14, 18, dividido por 2, 9. 7 mais 17, 24, dividido por 2, 12. 10 mais 20, 30, dividido por 2, 15. Ainda vou fazer as diagonais, ó. 10 mais 14, 24, dividido por 2, 12. 4 mais 20, 24, dividido por 2, 12. Lindo, acertou. Tem nem jeito de errar essa questão. Falei demais, né, gente? E ainda tem a letra C, que olha para você ver. A letra A foi a mais ou menos. A letra B deu mais trabalho. E agora a letra C. Olha a letra C. Ô, Lili, Oi? só vou complementar aqui, eu estava aguardando você finalizar. O Thiago, ele não pode abrir o microfone, mas ele colocou aqui a ideia dele no chat, você pode até acompanhar. Ele falou que então na deixa eu ver. primeira linha, ele colocou 4, 7, 10, na segunda linha, 9, 12 e 15, e na terceira linha, 14, 17 e 20. Sim, aí ele fez, só que ele já fez a resposta. Só que se ele deixar só a resposta, eles não vão avaliar, viu, Tiago? Porque eles têm que avaliar o que você fez, o seu processo, né? Então, se você você tem que explicar para eles como você pensou, tá? Na hora, pode ser até com palavra, com texto. Eu pensei isso, aquilo. Tudo bem, não tem problema. Mas o negócio é que se você só colocar a resposta, eles não vão aceitar, tá bom? Porque eles estão avaliando a sua linha de raciocínio. Então, gente, a minha dica de hoje é: quanto mais vocês escreverem, melhor para vocês. Melhor para vocês. Beleza? Ô, Lili. Oi? E se o raciocínio estiver errado e a resposta certa? Então, o Letícia, foi a Letícia, né? Peraí, Eduardo, que Isso. eu vou te responder. Ô, Letícia, pode ser que se você chegou na resposta certa, alguma coisa do seu raciocínio vai estar certa, tá? A UBMAP, ela não fala assim, porque sabia que tem várias gente resolver, né? Eu tô mostrando para vocês aqui só uma. Tem gente que resolve diferente, óbvio. Cada um resolve. Até a letra. Tem gente que vai chamar de X, Y, Z. Ou tem gente que não vai chamar de letra, vai chamar de quadradinho. Então, assim, não importa se o seu raciocínio é diferente do meu. A resposta final tem que ser a mesma, ok? Não tem problema. Se você chegou na resposta certa, alguma coisa do seu raciocínio está certo. Então, não fica com medo de errar o seu raciocínio, não. Porque se você chegou na resposta certa, se você escrever direitinho o que você pensou, eles vão aceitar. E você vai tirar total. Pode ficar tranquila, tá? Eduardo, pode falar. Eu cortei você? Eu não estava entendendo muito bem, não, porque eu cheguei na questão B no meio, aí não estou entendendo muito bem. Assim. E você é de qual nível?
Nível 1, nível 2 ou nível 3? Nível 1, parece. Tá. Então, Eduardo, pode ficar tranquilo que eu estava fazendo uma questão do nível 2. Tá um pouco mais difícil para você. Eu já fiz uma questão do nível 1. Eu vou ver se eu volto para a gente, se vai dar tempo da gente fazer mais uma do nível 1, tá bom? Tá bom. Eu já fui medalhista da UMEPA 5 vezes. Nossa, isso de colocar no máximo assim, ajuda muito. Aí, o Ismael, ó. O Ismael tá falando aqui coisa que é para vocês, ó. Ô, Ismael, você quer abrir seu microfone para você falar? Não? Deve ser que tá sem microfone. Eu só vou falar aqui rapidinho do Ismael. Pode falar. Eu já conversei com ele algumas vezes, né? Ele é meu colega e, assim, foi bem legal ele me contando a experiência, né? Porque de todo mundo lá da van, ele virou e falou assim, eu gosto de matemática, já fui até medalhista. E o Ismael, ele não é de Minas Gerais, tá? É interessante falar sobre isso. Na escola dele, eles davam muito apoio para quem, né, desenvolvia, está fazendo a Olimpíada da Matemática. Se eu não me engano, ele até confirma, e tinha até reforço, né? Era uma aula à tarde. Se eu me lembro da conversa, era basicamente isso. Bacana. Então, ele está falando, gente, olha, ele já foi medalhista umas 5 vezes. E isso de colocar o máximo do seu raciocínio ajuda muito. O Isaac também, que está aqui, eu acho que a Lorena também está aqui, eles são meus estudantes. Eles são meus alunos lá da escola. E eles fizeram uma Olimpíada esse ano, que eles foram para uma Olimpíadas de Campinas. E eles sabem que eles têm que escrever, justificar o máximo possível. Esse tipo de prova de Olimpíada, eles gostam que eles não querem saber o final, a resposta final bonita. É lógico que ela tem que estar bonita e certa, mas eles querem saber se você sabe pensar, se você sabe raciocinar. Então, por isso, gente, vocês têm que escrever. Vocês lembram? Vou voltar aqui, ó. Ainda mais que teve gente que chegou depois. Andressa, eu voltei ali, mas tá aparecendo minha tela? Tá, né? Sua que dá aula pra mim. A Oi? Jennifer, tem uma aluna sua que dá aula pra mim, a Jennifer. Ah, Jennifer, ótima aluna. Ela é ótima aluna e deve ser ótima professora. Vou falar com ela que você está aqui, viu? Viu? Olha aqui, gente. Vocês lembram dessa aqui? Como que era fácil? Quem chegou depois não viu. Essa era muito fácil, mas vocês estão vendo que a gente teve que escrever tudo bonitinho? Se você escrever só P igual a 5, eles não vão validar você, não. Porque eles vão pensar assim, como é que ele sabe que P é igual a 5? Como que ele descobriu isso? Entendeu? Então, por isso, vocês têm que escrever o máximo possível. Ó, vão para frente, senão não dá tempo, não. Vamos para a letra C. A letra C está pedindo assim, gente. Olha que interessante a letra C. Ela está falando assim, ó. Qual será a soma dos 9 números do quadriculado abaixo após Gabriel terminar de preencher? Olha para você ver, gente. Você acabou de... Tem mais de 30 minutos que nós estamos nessa questão. Nós estamos aqui fazendo, contando, esse mais esse, dividido por 2 dá esse, não dá? Quando você chega na questão C, qual que é a sua vontade? Qual que é a sua vontade? A questão C pra mim tá um pouco mais, tipo, parecido com as outras, por causa que a gente colocando as letras, eu acho que a gente tem um pouco mais de facilidade para fazer, por causa que 14 mais 20, né? Aí a gente divide por 2, aí a gente coloca igual a letra. Beleza, mas aí a gente só tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu quero saber agora não são os números do quadradinho. Eu não quero saber mais quem é esses quadradinhos. Eu quero saber o quê? A soma deles. Então vamos lá, mas eu gostei dessa ideia aí. Vamos colocar as letras. A, B, C, D, E, F, G. Eu posso responder, Elsa? Por Pode. causa que eu já pensei no raciocínio aqui. Então vamos lá. Deixa eu só ver quem está falando. É Davi? É o Davi. Vamos lá, Davi. Ó, como é 14,30, o A e o E, somando os dois, é o dobro de 14. Ou seja, A e B você pode colocar todos como A é 28. Você pode colocar A como 14, E como 14. Aí depois você vem com o C como 30, o G como 30. Aí depois você só tem que somar esses e depois os do meio, que você consegue descobrir eles depois. Por causa que não importa que número que você colocar aqui,
Que vai Ele dar só tem que 51. ser o dobro de 14. Excelente, Davi. Você só precisa explicar isso. Isso que você está falando, igual agora no final, não importa os números que você... Tá vendo essa frase que você colocou? Você vai escrever essa frase. Porque quando você falou A e E... O que o Davi falou, gente? Ele falou assim, ó, vamos colocar A14 e E14. Por que ele falou isso? Porque 14 mais 14 dá 28. E 28 dividido por 14, por 2, dá o 14. Mas tem só essa possibilidade? Não, não tem. Poderia ser 15 e 13, que dava 28 também. Poderia ser 20 e 8. Mas vocês estão percebendo que sempre vai dar 28, 28, 28, 28? Porque ele já sabe que esses dois aqui tem que dar 28. Isso é muito bom. Você sabe por que é isso muito bom? Porque você quer saber no final é a soma. Agora não importa quem que é A. Por isso que o Davi está falando. O Davi falou assim, gente, toda vez eu faço isso, tem que contar para vocês. Eu estou aqui escrevendo no tablet. E quando eu apago, eu só apago, né? Pois eu estou aqui procurando minha borracha, porque eu sempre faço isso. Sempre faço isso. Procuro minha borracha, ver se eu apagar o tablet. Só se for. Ô, gente, então vamos lá. Tinha que contar para vocês rirem de aqui. Ó. Então vamos começar. Será que é melhor a gente escrever com palavras? Ou é melhor a gente escrever assim, ó? Vamos ver. A mais E é igual a 28. Por quê? Por que A mais E é 28 e você sabe que é? Por causa que não importa o número que está no meio, a soma dele só tem que ser o dobro do que está no meio. Então, não importa. Só tem que ser o dobro. Eu ia multiplicar por 14, né? Que daria 28. A mesma coisa. Exatamente. E Multiplicar por 2, né? por 2 que daria... Eu iria multiplicar 2 por 14, que daria 28. Exatamente. Tem que ser o dobro do meio. Muito bem. E B, agora, e o D dá para a gente resolver, né, gente? Quanto que é D? D dá para a gente resolver. Quanto que é D? 22. 22. D é igual a 14 mais 30, dividido por 2. E 14 mais 30 é 44, dividido por 2. Então, você já sabe que D é 22. Tá, então vamos lá. Vamos fazer. A gente fez A e E. Vamos fazer agora B e F. Quanto que é B mais F? Opa. É D. É D. O B, ele é 22 e o F também é 22. Muito bem. Então, mas quanto que é o B mais F? Pelo mesmo motivo que vocês falaram do E mais... 44. 44, Que é o muito dobro de bem. 22. E aí eu vou escrever pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. E o C mais G? O número do meio é só dobrar? Exatamente, é só dobrar. Ah, entendi. E o C mais G? 30. 60. 60, que é o dobro. Pelo mesmo motivo. Bom, gente, então ficou fácil para nós, né? Porque olha para você ver, ele não quer saber, a pergunta não é a soma dos 9? Então vamos somar. A mais B mais C mais 14 mais D mais 30 mais E mais F mais G. É isso que ele quer, não é? Então vamos. A mais B a gente sabe quanto que é. Oh, desculpa, A mais E, né? Então o A mais E, quanto que é o A mais E? Vocês falaram. Aqui, ó. 28. 28. Mais, quanto que é o B mais o F? 44. 44. Mais, quanto que é o C mais o G? 60. Mais 60. Mais 14, que estava aqui, mais o D, que é o 22, e mais o 30. Tá vendo? Ó? Isso dá quanto? Isso é a resposta. Isso é a resposta. 28 mais 44. Quando é assim, gente, que eu tô fazendo rápido, eu vou somando de parzinho, sabe? Eu somo os parzinhos aqui para dar rápido. Ó. 28 mais 44, 8 mais 4, 12 vai 1, 72. Não é isso? Mais 74, mais 52.
74 mais 72 vai dar 146, mais 52, 198. Pronto. É isso. Portanto, não esquece, a soma é 198. Precisa Ufa! destacar a resposta assim, igual você fez, o quadrado? Se precisa o quê? Me fala de novo que eu não escutei. Destacar a resposta. Olha, é a Letícia que tá perguntando? Que agora já sei até a voz. Isso. Aham. Ô, Letícia, eu gosto de destacar, porque eu escrevo muito grande, né? A minha letra é muito grande e eu fico, às vezes, um pouco desorganizada, então eu gosto de destacar. Mas se você faz tudo organizadinho, bonitinho, você não precisa não, tá? É uma mania mesmo que eu tenho de destacar e ainda fazer 2 tracinhos assim no final. Coisa de professor. Ô, Lili, o Oi? Thiago falou aqui, o Ismael está pontuando o que você já disse, né, que é muito importante sempre anotar a ideia, e o Thiago está complementando que nas quinas só pode ter os números ímpares, porque os ímpares não têm divisores exatos em números naturais. Perfeito, Thiago. Muito bom, muito boa observação. Parabéns. Ô, Ô, gente, Liliane, sim, eu posso saber uma coisa? claro. A nossa aula vai durar até que hora? Por causa que é só para me saber mesmo. A nossa aula vai durar ainda mais uns 20 minutos até a hora que eu abrir. Nós temos até 5 horas, mas eu vou parar 16h50 para a gente acabar de fechar as dicas finais, tá Entendi. bom? E se eu ver que vocês querem mais uma aula para a gente discutir antes do dia 8, aí eu vejo se a gente disponibiliza mais um pouco de tempo. Aí eu vou pedir para vocês escreverem isso lá no certificado. Quando a Andressa mandar o certificado para vocês, que daqui 10 minutinhos ela vai mandar. Aí vocês vão preencher o link com o nome de vocês direitinho para vocês receberem um certificado. Vocês vão receber um certificado que vocês participaram desta aula. Aí vocês escrevem lá nas sugestões que vocês gostariam de mais um tempo. Que aí eu vou pedir o chefe para ter. Né, Andressa? A gente pede o chefe. Só uma coisa, sobre os certificados, em vez de mandar no e-mail que foi feito o cadastro do ingresso, pode mandar em outro e-mail? Pode mandar no e-mail que você cadastrar aí no link que a Andressa vai mandar daqui a pouco. Aí você pode colocar o e-mail que você quiser, que você vai receber por ele. Tá bom? Bom, gente. Tem alguém aqui que vai fazer o nível 3? Acho que o Ismael O deve Ismael vai fazer o nível 3. Tá, então vamos lá. Fora o Ismael, pessoal, tem mais alguém que vai fazer o nível 3? Quem não puder responder por mensagem, pode colocar no chat, tá bom? A aula vai ficar gravada assim, Isaac. A aula vai ficar gravada. A gente decidiu. A gente não grava a aula, sabe? Mas a gente decidiu de gravar desta vez, viu? Bom, então eu vou fazer. Como a gente assiste a aula de novo depois? Eu vou pedir, quando as meninas mandarem o certificado para vocês, eu vou pedir as meninas para mandar o link do YouTube para vocês, tá bom? Aí eu vou pedir para vocês. Esse é um projeto, viu, gente? É um projeto lá da UENG, da Universidade Estadual. E aí vai ficar lá gravado no YouTube desse projeto. Aí eu vou pedir depois para vocês se inscreverem no canal e curtirem o vídeo lá por causa das nossas coisas da UENG, tá bom? Tem coisas lá que é para vocês, não, que é mais para professor. Mas essa é a primeira ação que a gente está fazendo para alunos da educação básica. Então, se a gente vê que vai dar certo, a gente vai continuar, tá bom? Pode falar quem ia falar comigo. É você, Andressa? Lili, sim, é porque tem alguns professores que já até estavam perguntando sobre, disponibilizando, estão perguntando aqui para mim, vai ser disponibilizado? Porque alguns alunos eles não vão conseguir participar e eles gostariam de ver a correção. Sim, então, vamos, pessoal. Vamos disponibilizar sim, pode ficar tranquilo, é só colocar aí, Andressa, a gente combina que no dia que a gente for mandar o certificado, que deve ser rápido, porque o workshop a gente manda sempre rápido, né? Aí a gente já manda com o link do vídeo, tá bom? Isso, a gente vai mandar. Aí vocês podem divulgar. Isso mesmo. Bom, gente, então vamos lá para o nível 3. Pessoal do nível 1 e do nível 2. Eu vou pedir para vocês ficarem atentos só nessa letra A, porque a letra A é que ela pode ser para vocês, tá? A letra B e a letra C é um nível mais difícil, é ensino médio. Então, não preocupem que vocês não estão entendendo nada, não, porque esse nível aqui é mais pesado para vocês, tá bom?
O que eu queria é que vocês participassem mesmo, para vocês entenderem. Olha como é que foi bom vocês participarem hoje, para vocês pensarem que vocês não podem fazer qualquer coisa na prova do OBMEP. E todo mundo aqui, eu quero todo mundo medalhista e mandando para a gente no e-mail, falando assim, olha, eu fui medalhista, que nós vamos colocar o nome de vocês lá no Instagram, né, Andressa? Nós vamos colocar o nome dos medalhistas lá no Instagram do Matemática Sem Limites. Vamos fazer um post especial para vocês. E não se esqueçam, gente, eu já até coloquei aqui, ó, as redes sociais do projeto Matemática Sem Barreiras, para vocês entrarem lá, seguir, curtir, compartilhar no Facebook, já se inscrever no canal do YouTube e ativar o sininho, porque quando a gente colocar o vídeo, ele já vai estar disponível lá e vai chegar para vocês a notificação. Então, vamos lá. Liliane, aqui, Oi. um pouquinho fora da conversa. A UEN fica perto da Sandoval, né? Pertíssimo, do lado. Entendi. A gente aí lá forma professores de matemática. Quem sabe quem não estuda na UENG não vai fazer matemática lá depois com a gente, virar professor de matemática, né? Vai ser bom. Então, vamos lá, gente. Ó, a frase número 3, eu peguei a terceira questão, outro quadradinho, tá vendo? Eu trouxe quadradinho para vocês verem como que a OBMEP gosta de quadradinho. Inclusive, a segunda questão que eu escolhi para a gente resolver aqui junto, do nível 1, era de quadradinho também, tá vendo? A OBMEP, ela gosta de quadradinho. Então, vamos lá, ó. Os números de 1 a 9 são distribuídos ao acaso e sem repetição, nas casas do quadriculado desenhado na lousa do lado. Deixa eu só dar uma explicação aqui para o pessoal da fase 1 e fase 2. Probabilidade. O que é isso? A probabilidade é uma fração, tá, gente? É uma fração onde eu vou colocar em cima o número do evento e embaixo eu vou colocar o universo. Como assim, Liliane? Imagine vocês que eu vou jogar um dado. E eu vou perguntar assim, ó. Qual a probabilidade de sair um número primo no dado? Qual a probabilidade de sair um número primo no dado? Ou seja, qual é a chance de acontecer de quando eu jogar um dado sair um número primo? Aí eu tenho que pensar, quais são os primos? O que é primo, hein? Quais são os números primos? Os números primos são aqueles que são divisíveis ou por 1 ou por ele mesmo. Muito bem. Vai ter uma probabilidade de ser divisível por 1. Isso mesmo. Então, no dado, a gente só tem até 6, né? No dado, a gente só pode tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quais são os primos que estão no dado? O 2. O 3. O 3. O 5. E o 5. Só. Esse é o evento. E quais são os números que pode acontecer? Quando eu jogo um dado, o que pode acontecer? É o universo. Pode acontecer o 1, pode acontecer o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Concorda? Sim. Beleza. Então, qual que é a probabilidade? Em cima, a gente tem quantos números? Quantos números pode ser primo? 3. 3. E quantos números que eu podia tirar no dado? 6. 6. Então, eu vou simplificar. Vai dar 1/2. O que significa isso? 1 para 2. Ou seja, eu tenho uma chance em 2. Ou, o que é metade? 50%. Concorda que metade não é 50%? Ou seja, eu tenho 50% de chance de tirar um número primo quando eu jogo um dado. Beleza? Isso é probabilidade, tá? Só para vocês entenderem que pode ser que na prova de vocês caia. Então, vamos lá para o ensino médio. Os números de 1 a 9 são distribuídos ao acaso e sem repetição. Que é isso? Uai, isso significa que eu poderia colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Poderia ser assim. Ou não. Não quero isso, não. Eu quero o 1 aqui, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Ah, não quero assim, não. Eu estou mostrando para vocês que isso é o acaso. Eu posso colocar 1 aonde eu quiser, o 2 aonde eu quiser, o 3 aonde eu quiser e assim sucessivamente, tá bom? A pergunta é, qual a probabilidade de que a casa central seja preenchida por um número ímpar? Qual a probabilidade da casa central, que é essa casa aqui, ó, que eu vou colorir aqui de vermelho, seja preenchida por um número ímpar? Então, vamos pensar comigo aqui, gente.
qual que é o evento? Ou seja, quais os números ímpares que eu tenho de 1 a 9? São 5 números. 1, 3, 5, 7, 9. 5 Tá. mesmo. Deixa eu só escrever aqui, né? Número do evento. Eu tenho 5. Eu tenho mais, né? 1, 3, o 3, 5, 5. 7, 9. Muito bem. Esses são 5 possibilidades. Concordaram? E agora eu vou pensar no número do universo. Ó, isso aqui é o que eu quero. Mas o que poderia ser? Quais são as possibilidades que eu teria? Se não fosse só ímpar? Seria todos, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. São quantas? 9 possibilidades. Então, qual seria a probabilidade? Então, o que é probabilidade? É o número do evento dividido pelo número do universo. Então, qual que é o número do evento? Quantos eventos que eu tenho? Quantos números ímpares eu tenho? 5. Muito bem. E quantos números que eu podia colocar lá? Sem 9. ser ímpar? 9. Pronto, acabou. Essa é a resposta. A probabilidade de eu colocar um número ímpar na casinha é 5 sobre 9. Aqui, gente, ele não pediu, mas pode ser que ele tenha pedido, que ele poderia ser, ó, qual é a chance em porcentagem? Ele poderia falar isso. Qual é a chance em porcentagem? Se fosse a chance em porcentagem, você ia pegar o 5 e ia dividir por 9. Quanto que é 5 dividido por 9? Não dá, vou acrescentar um zero. 50 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 9, 45. Sobra 5. 5 vezes 9, 45. Dízima periódica. Parei. Dízima periódica. Então, eu vou falar aqui, ó. A probabilidade é aproximadamente 56%. Aí, olha, eu tenho 56% de chance de eu colocar um número ímpar ali naquele quadradinho ali do meio. Tá? Pessoal, A gente pode resposta assim? vocês vão. Ou eu colocaria em Mas por fração. que 56? Se deu 0,55, 55, Porque isso, Letícia, é o decimal. Isso é o decimal. Quando a gente vai passar para porcentagem, não é por 100, não é por cento. Então, eu tenho que andar 2 casas decimais, porque o 100 não tem 2 zeros. Por 100, porcentagem. Então, por isso que eu andei a vírgula para frente, ia dar 55,5555%. Aí, para não ficar 55,555, aí eu arredondei para 6. Por isso que eu coloquei esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui chama aproximadamente. Viu? entendi. Alguém me perguntou, peraí, só um minutinho, Andressa. Alguém me perguntou isso, eu, Liliane, deixaria minha resposta como 5 nonos. Por quê? Porque ele não falou nada de porcentagem. Pode falar, Andressa. O Ismael colocou isso no chat, só que ele pensou de forma que era o seguinte, de 1 a 9, né, a gente tem 5 pares, 5 ímpares e 4 pares para qualquer quadrado especial, o central. A gente possui 9 possibilidades, né, que foi o que você fez, e aí ele falou assim, que a gente pode usar esses 5 ímpares, ou seja, só as 5 possibilidades em 9 no conjunto do universo. Muito bem. Aí você tem que colocar 5 nonos, que é a Ele probabilidade final. colocou 5 nomes aqui no chat. Beleza, certíssimo. Muito bem, Ismael. Vamos para a letra B. Eu Agora, acho que o Eduardo quer falar também, ele tinha aberto o ô, microfone. Eduardo, pode falar. Oi? Você quer falar? Não. Não, né? Então tá. Ô, Ô, gente, Juliana, eu posso só mais uma última dúvida? claro, quantas você quiser. Aqui, tipo, na resposta em si, a gente pode deixar como, tipo, em número, tipo assim, como você colocou. Em 5 nonos? Só a fração? Não, tipo, como é que eu posso explicar? Tipo em conta. Não Uma entendi. vez que a gente fez, a gente escrevendo todos os números de tudo.
Sim, quanto mais você escrever, melhor. Tá bom. Então, tá bom. Bom, gente, agora a letra B e a letra C, pensa que é mais para o nível médio, tá? Terceiro nível, então um pouco mais difícil para vocês, beleza? Qual a probabilidade que o quadriculado tem uma coluna preenchida apenas com números pares? Então, ó, eu quero agora uma coluna inteira de números pares. Então, olha aqui, ó. O que eu vou fazer? Imagina aqui comigo, aqui, ó. Eu tenho isso aqui, né? Eu tenho exatamente isso daqui. E agora eu tenho que pensar o seguinte: quais são os pares? Os pares são 2, 4, 6 e 8. São só 4. Ímpares eram 5, né? Então, eu vou começar a pensar dessa coluna aqui, tá? Vou até marcar ela aqui de vermelhinho. Então, se eu fosse nessa coluna aqui, ó, nessa coluna aqui, o primeiro número tinha que ser par, porque eu acabei de falar que o primeiro número tinha que ser par. Então, quer dizer que a primeira possibilidade seria 4 sobre 9, né? Porque eu tenho 4 pares para 9 quadradinhos. Beleza. Vezes. Por que vezes? Porque agora nós estamos fazendo de probabilidade e aí a gente tem que tirar o que a gente já fez. Então, por exemplo, se aqui eu já coloquei o 2, embaixo eu não posso pôr o 2, porque o 2 já usei. Então, sobrou quantos pares? Sobrou 3. De quantas casinhas? De 8. Por quê? Porque agora eu já coloquei o 2 ali, né? Beleza, vezes. Aí vamos supor que eu já coloquei o 4 aqui. Então, sobrou quantos pares? Só 2. Em quantas casas? 7. Então, eu tenho 4 nonos vezes 3 oitavos vezes 2 sétimos. Para me falar qual que é a probabilidade de ter par numa coluna. Numa coluna. Beleza. Ó, eu vou cortar, viu, Ismael? E outra pessoa que deve estar do ensino médio também, né? Vocês lá, vocês já têm essa habilidade de cortar, ó. Cortei tudo. Por quê? Porque eu estou simplificando. Aqui por 2 aqui vai dar 4, cortei aqui. Então, cortei aqui também dá 3. Então, no final das contas, eu tenho 1 não, né? Sobrou, fiz conta errada? Eu cortei o 4. Você colocou 1 sobre 21. Não, eu cortei o 4 aqui, tá certo. 1 sobre 21, muito bem. Beleza. Só que, Ismael, aí que tá, né? A gente faz a conta toda e a gente acha que a gente acertou. Mas só que eu fiz isso só para uma coluna. E aí a pergunta é, qual a probabilidade que tenha uma coluna? Só que eu já estou falando que é a primeira. Eu estou falando que é a primeira, mas eu não sei se é a primeira. Poderia ter sido isso que eu fiz na segunda. E poderia ter sido o que eu fiz na terceira. Então, são quantas colunas? São 3 colunas. Então, como são 3 colunas, eu vou multiplicar a probabilidade por 3. Porque são 3 colunas. Então, eu tenho 3 sobre 21. Vou dividir por 3, então quer dizer que a probabilidade que eu tenho de ter só pares numa coluna é de 1/7. Beleza? Ismael, aí. Os outros dos outros níveis, eu nem vou ouvir vocês, não, porque isso para vocês é um pouco complexo, porque vocês ainda não aprenderam essa parte, tá? O Ismael colocou no chat, ele falou 3 vezes 1 é 21. A probabilidade que procuramos é 1/7. Muito bem, é bom responder, muito bem. A probabilidade é 1/7. Muito bem. E a última é, qual a probabilidade que o quadriculado tenha uma linha e uma coluna preenchida apenas com números pares? Então, agora, gente, é uma linha e uma coluna. Então, eu faria o desenho, viu, Ismael? O desenho eu acho que indica bem. Então, agora eu tenho uma coluna e uma linha. Então, ó, vamos supor que eu comecei daqui, ó. Minha coluna e a minha linha. Viu aí, ó? Minha coluna e minha linha. Então, vamos lá. O que eu faria? Primeiro, agora são ímpares, né? Então, são 5 ímpares. Então, o primeiro lá, que é esse aqui, ó. Primeiro aqui, ó. 5 nonos, vezes 4 oitavos, que agora eu já tô aqui, vezes 3 sétimos, que agora eu já tô aqui, vezes 2 sextos, que agora eu já tô aqui, vezes 1/5, que agora eu já tô aqui, ó. Beleza. Isso aqui vai dar 5 vezes 9. Ah, não vou fazer essa contona, né, gente? Porque vai dar trabalho demais. É melhor sair cortando aqui, ó. Então, se eu cortar aqui, vai dar 3. Se eu cortar aqui, vai dar 2 aqui, eu tô cortando aqui.
Se eu cortar esse 5 com esse 5, melhora bem. Então, no final, eu tenho 1 sobre 126. Beleza. Só que eu achei a probabilidade quando eu fizesse assim, ó. Então, o Ismael que está aí, eu achava que ou você poderia fazer essas probabilidades, por exemplo, eu teria essa probabilidade ou essa probabilidade, ou, tá vendo que eu estou colorindo as linhas e as colunas? Ou essa probabilidade, ó. Então, a primeira linha, a primeira coluna colorida, 2 linhas. Depois, a segunda linha colorida, todas as 3 linhas, tá vendo? Então, no final das contas, eu tenho quantas possibilidades de ter essas linhas Você organizadinhas do teria jeito? 9 possibilidades, por Excelente. causa da Você quantidade te- quadrada. Então, eu tenho que multiplicar esse 1 sobre 126 vezes 9. Eu faria o colorido aqui, né? O coloridinho aqui para indicar que você tem 9 chances de colocar esse vermelhinho que eu coloquei. Então, no final das contas, você tem 9 sobre 126. Vou simplificar, que vai dar 3 sobre 42. Vou simplificar de novo, que vai dar 1 sobre 14. Portanto, a probabilidade é 1 sobre 14. Isso, ele Ufa! colocou aqui no chat mesmo, Lili. É porque ele tá sem microfone. Ah, tá. Aí falou assim, não consigo ficar escrevendo tudo. Tem que Mas ele tá escrever tudo. acompanhando. Eu vou fazer esse download de novo, viu? Desse PDF. Vou pedir a Andressa de novo para colocar o link para vocês e vou pedir para a Andressa colocar lá na descrição do vídeo quando a gente subir o vídeo. Para vocês Você também pode colocar ele no Jamboard, por causa que no Jamboard as pessoas conseguem conseguem editar. ver, né? Isso mesmo. Por causa que no PDF você não tem essa opção de escrever no próprio arquivo e depois apagar. Isso mesmo, arrasou. André, você já mandou o link aqui? Não, vou colocar agora, tá? Tá. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu já sei por que vocês não tinham colocado abrir, porque eu não falei que não podia. Então agora vai poder, viu, gente? Todo mundo vai conseguir abrir o meu PDF aí, que é com as respostas que eu fiz. Vamos conversar umas coisas aqui antes da gente terminar. Eu fiquei muito feliz com a participação de vocês, muito mesmo, né? Eu vi que vocês estão muito interessados, eu fiquei muito feliz, satisfeita. Pena que não deu tempo, eu separei 2 questões de cada nível, mas não deu tempo, né? A gente só fez uma de cada nível. Lembrando que a prova tem 6 questões, a gente gastou 2 horas para fazer 3. É claro que eu fiz devagar, eu parei, expliquei, a gente primeiro explicou sobre a prova, né? Então pode ficar tranquilo que vai dar tempo, né? São 3 horas de prova. Só que vamos lá nas dicas de novo. Escreve tudo que vier na cabeça, escreve. Escreve bonito, porque vai contar o que você está explicando de raciocínio, tá? Não se esqueçam disso. Preencham esse formulário que a Andressa mandou agora para vocês receberem o certificado. Quando a gente enviar o certificado, a gente vai mandar o link para vocês do vídeo, porque a gente vai subir o vídeo, vai demorar um pouquinho que a gente tem que subir o vídeo para o YouTube, né? Ainda mais ele vai ficar um pouco pesado, porque vai dar 2 horas de vídeo. Aí a gente vai subir ele primeiro e depois a gente vai mandar para vocês com o certificado. Se vocês quiserem mais, escreve lá no Instagram ou lá nesse certificado que vocês querem mais aulas de correção da UBMAP, né? Para a gente ter mais um workshop desse evento. Porque esse é como eu disse, esse é o primeiro que a gente está fazendo. Então a gente vai saber se vocês gostaram, se a gente vai ter demanda para fazer mais. Então, por isso que a gente vai precisar que vocês falam o que querem para a gente conseguir ter mais horários como esse, tá? Ô, Lili, e chamar os colegas para fazerem também. Muito bem, Andressa. Muitos não puderam vir, né? Porque alguns também estão em aula, né? Mas aí vocês mandam o vídeo para eles e tudo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer perguntar mais alguma coisa? Vocês gostaram? Como que foi? Me explica aí. Deve estar respondendo. Eles separam quantas pessoas que vão ganhar medalha de ouro, quantas que vão ganhar de prata. Muito bem, Letícia. Eles separam pelo regulamento. Então, lá no regulamento do site, deixa eu até abrir aqui para você ver. Lá no regulamento do site, aqui, ó, deixa eu abrir aqui que eu vou te mostrar, tá? Mas eu não vou ler, não. Precisa para a gente conseguir uma medalha. Qual que é o quê? A pontuação.
Depende. Vai depender dos seus concorrentes. Sabiam disso? Porque olha aqui, ó, vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Lá no certificado é o seguinte, ó. Aqui, ó, olha aqui para você ver, ó. Nível 1. Inscritos na primeira fase, tá? Não. Deixa eu ver aqui. A outra tabela da premiação. Aqui, ó. Nível 1. Distribuição da segunda fase. Nível 3. Aqui, ó. Olha para você ver, ó. São 500 medalhas de ouro, 1.500 medalhas de prata, 4.500 medalhas de bronze e 46.200 menções honrosas. Então, por que eu estou falando que vai depender? Vamos supor que o nível da prova seja baixo, ou seja, não foram muitas pessoas que foram muito bem. Então, vamos supor que muita gente só tirou, a prova ali é 120, só tirou 80. A maior nota da prova foi 80. Então, quem tirar perto de 80, as 500 pessoas que tirarem perto de 80, vai ganhar a medalha de ouro. Então, por isso que eu não consigo te falar qual que vai ser, qual pontuação que vai ser, porque vai depender do nível da prova deste ano. Isso que a gente chama de nível. Depende. Se todo mundo for bem, for muito bem, então a nota vai ser alta. Se todo mundo for mal, então a nota vai ser baixa. A gente chama de nota de corte, tá? Então, vai depender do nível da prova em si, das pessoas, beleza? Então é isso, Beleza. gente. Eu fiquei muito feliz que vocês participaram, viu? Eu espero que vocês tenham gostado também. Gente, Você gostou Eu muito? queria mais um. Pode falar. Também quero mais. Pode falar. Fala. aqui, não chamar todo mundo que puder abrir a câmera para a gente poder fazer uma foto. Uma foto, né? Mesmo, uma foto. Quem vai abrir a câmera para fazer uma foto com a professora? Eu acho que o pessoal tá tímido. Tá tímido. Ô, Graciela, a sua câmera não funcionou. Você ligou e não funcionou. Eu achei muito legal. Você achou muito boa a aula, Eduardo? Coisa boa. Mesmo pegando no nível 2, nível 3, mas ainda deu muito eu ainda consegui entender muitas coisas. E você estava no nível 1? Sim. Ah, entendi. Então tá, eles não querem abrir a câmera, Andressa.